Neste módulo, vamos falar de um assunto que, apesar de estar assim já quase que no meio do treinamento, né, já chegando aí na fase final do nosso treinamento, é um assunto que na verdade é o ponto inicial de qualquer projeto. Tanto que eu até iniciei aqui um novo arquivo, então nota que eu estou aqui com um novo arquivo, já renomeei ele para topografia, que é o nosso assunto deste módulo, mas é o assunto que deveria ser visto lá no princípio. Então por que é que eu não passei para lá? Porque eu acho que é mais importante a gente aprender primeiro alguns conceitos básicos de projeto, que é o que a gente fez até agora, e então agora sim podemos falar de topografia. Mas quando você for iniciar o seu projeto, obviamente você vai iniciar o seu projeto pela topografia, nem que seja para fazer topografia já existente. Depois você faz as alterações mediante a necessidade do seu projeto. Então vamos lá. Vamos começar primeiro com as ferramentas nativas do Revit e depois a gente faz um elemento a partir de importações. Então a gente vai começar aqui na aba Massa e Terreno. E as ferramentas de terreno estão aqui na segunda parte, a partir do terceiro item aqui, Modelar Terreno. Tá? A primeira ferramenta, Superfície Topográfica. E é por ela que a gente vai começar. Depois a gente vai passar aqui as demais. Para trabalhar a superfície topográfica, é mais interessante a gente abrir, não aqui a vista do nível 1, né? Eu abri aqui esse projeto, é um projeto com aquele modelo de arquitetura, tá bom? É um modelo que você tem aí também no seu Revit, então não tem problema nenhum. Se não tiver, faz o download lá dos arquivos que eu coloquei disponível no nosso site e lá vai estar também o template. Então basta abrir esse modelo de arquitetura. E aí a gente vai abrir, em vez de trabalhar a planta de piso do nível 1, a gente vai trabalhar a planta de piso de terreno. Tá? Lembrando que aqui a diferença entre as duas é apenas algumas configurações gráficas de campo visual e alguns outros detalhes que a gente ainda vai ver no próximo módulo. Então, terreno, e eu já consigo visualizar aqui o símbolo de origem. Agora eu posso então começar a minha superfície topográfica. Aqui na superfície topográfica, quando a gente está trabalhando com as ferramentas nativas do Revit, ele trabalha basicamente a partir da colocação de pontos. Tá? Eu posso trabalhar a partir de uma importação, vou criar uma topografia a partir de um elemento importado, que pode ser uma nuvem de pontos, ou pode ser um arquivo de DWG, por exemplo, né? E posso ainda tentar depois simplificar a superfície, reduzindo o número de pontos. Mas a princípio é colocando pontos que a gente vai trabalhar. Então quando eu tenho aqui a opção colocar pontos, eu trabalho sempre com uma elevação. E essa elevação ela tem uma referência, que é a partir do ponto da elevação absoluta, levando em consideração o ponto zero, que é esse pontinho que está aqui colocado no centro da minha vista, ou posso trabalhar também com elevação relativa, mas para aí eu tenho que já ter alguma coisa criada aqui. Então primeiro a gente vai criar com elevação absoluta, depois eu faço a inserção de alguns pontos relativa ao que já está criado. Tá? Então eu vou começar aqui pelo ponto zero. Vamos supor que eu tivesse aqui uma topografia, então eu tenho alguns pontos aqui, ponto zero, então aqui seria a minha curva de nível 0. Depois eu vou elevar 1 metro de altura. Lembrando sempre de, antes de começar a trabalhar, verificar as unidades de medida. Então eu vou digitar aqui o N, né, para ele entrar aqui na janelinha de unidades de medida, e vou trocar aqui a unidade de linear para metro, porque senão eu ia fazer uma confusão imensa ali na hora de trabalhar, eu ia achar que estava aumentando 1 metro e estava aumentando apenas 1 milímetro. Então vou passar só isso aqui para metro, vou colocar 2 casas decimais para dar mais liberdade de trabalho, ok. Confirma, depois o resto você já sabe como configurar. Aí eu posso então continuar colocando pontos. Aí eu vou elevar aqui 1 metro de altura. Então a próxima curva é a 1 metro. Quando eu começo a criar aqui a minha curva de nível, nota que ele já começou a preencher uma certa superfície entre esses pontos. Entre o ponto 0 e o ponto 1 eu já tenho aqui uma certa inclinação. Eu vou só fazer aqui mais algumas. Então, com 2 metros agora. Estou criando aleatório mesmo, tá? Você pode fazendo aí igual, só para a gente estudar um pouquinho sobre o comando. E mais algumas aqui a 3 metros de altura. Posso colocar valor negativo, professor? Posso. Então, vou colocar aqui menos 1 metro. Então, se aqui é o meu zero, eu vou continuar descendo a montanha aqui, Então, menos 1.
Ok? Terminei de criar a minha superfície, ela já está aqui, a minha topografia toda. Eu vou confirmar, eu vou passar para o 3D. Você já pode observar que tem aqui uma superfície topográfica, tá? Ela está inclinada, nota, né? Eu vou mudar aqui a resolução gráfica, o estilo visual para realista, e eu já consigo ver então a minha topografia existente. Tendo ela já criada, aí eu posso fazer qualquer alteração de pontos a partir de uma altura existente. Então eu posso clicar sobre a superfície, editar superfície, e aí quando eu vou colocar o ponto, ó, nota que agora eu tenho a opção de relativo à superfície. Tá? Então eu posso continuar trabalhando com a elevação absoluta, que é sempre levando em consideração esse zero aqui, ó, essa linha mais grossa, ou posso trabalhar em relação à minha própria superfície. Eu posso, por exemplo, pedir aqui para subir apenas meio metro, ó, e aí posso clicar sobre o terreno que eu estou elevando meio metro naquele ponto em relação à superfície que já existe. Tá? Se eu continuar clicando, ele vai subindo cada vez mais. Ok? Eu vou fazer aqui um Ctrl Z para voltar aqui, retroceder um pouquinho. Não vou mexer com a minha topografia não, deixa ela assim inicialmente. Você já entendeu essa questão. Vou confirmar e tenho então aqui a minha topografia. Vou abrir uma daquelas vistas, elevações, só para a gente visualizar. Então está aqui, ó, passando entre o nível 1, que é 0, né, e o nível 2, que está a 4. Então não tenho nenhum ponto que chega a 4 metros de altura. O mais alto é 3 metros, está aqui. O mais baixo, menos 1, que está aqui embaixo. Então já é um elemento tridimensional.